Mais um problema resultante da grave crise social que o país continua atravessando. Por isso, a sociedade precisa ficar atenta e acompanhar. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pobreza é um dos fatores que levam crianças e adolescentes a serem vítimas da exploração sexual. E é nas rodovias que esses jovens viram presas fáceis de exploradores sexuais. De acordo com um levantamento da Polícia Rodoviária Federal, o Mapear 2017-2018, existem quase 2.500 pontos vulneráveis de exploração sexual de crianças e adolescentes em rodovias federais de todo o país. Desses, aproximadamente 500 são considerados críticos. A maioria dos pontos vulneráveis está nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste. Houve aumento de 20% no número de pontos vulneráveis em relação ao levantamento anterior, mas as áreas consideradas críticas tiveram redução. Depois de identificar a região onde ocorre ou pode ocorrer a exploração sexual de crianças e adolescentes, a Polícia Rodoviária Federal realiza ações para combater esse tipo de crime. Tem toda uma rede integrada e a Polícia Rodoviária Federal, objetivando essa ação, identificando elementos, tanto ela própria no campo repressivo, desenvolve operações periódicas onde pessoas são realmente resgatadas, e encaminhadas para a rede de assistência, quanto a disseminação desses dados permitem, tanto no âmbito do município, na melhoria das características de um local, melhoria da iluminação, retirada e eliminação dos pontos, que é o objetivo que tem sido alcançado com o resultado. O estudo foi feito em mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais de todo o país. E as campeãs em número de pontos críticos foram as BR-101 e 116, que são estradas que cortam o Brasil de norte a sul. Mas o problema da exploração sexual pode ser bem maior, já que as rodovias estaduais não fizeram parte do levantamento. Os pontos críticos que têm diminuído nas rodovias federais, na verdade, eles não estão acabando, eles estão, na verdade, migrando, e principalmente para áreas fora da circunscrição da Polícia Rodoviária Federal. E por isso que hoje é uma bandeira da PRF, da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Childhood Brasil, que é da sociedade civil organizada, levar essa metodologia do mapear para os estados, para aqueles estados que tenham a intenção de adquirir essa metodologia, obviamente. Desde 2005, quase 4.800 crianças e adolescentes foram resgatados de áreas vulneráveis. E a ação contou com o apoio da sociedade civil. A gente vem fazendo trabalho de conscientização, um trabalho de educação contínua com os próprios caminhoneiros, através do programa Na Mão Certa, que tem empresas que apoiam esse programa, para que a gente consiga todos juntos tentar atuar, tentar fazer com que não só os caminhoneiros que estão nas estradas se tornem agentes de proteção, mas que todos tenham consciência da importância de que é um trabalho de todos nós. Ninguém vai conseguir fazer isso sozinho. A exploração sexual de menores deve ser denunciada e um dos canais é a Central de Proteção dos Direitos Humanos do governo federal. Nós temos o canal do Disque 100, que tem, as pessoas podem encaminhar denúncias, formular denúncias. Esse canal depois faz a conversa com os municípios, os estados, para que as denúncias sejam apuradas, no sentido de que a gente possa trabalhar tanto na repressão quanto na própria prevenção desses crimes. Destaques do momento da imprensa. Maior traficante de armas do Brasil se declara culpado às autoridades americanas. Acusados de tentativa de homicídio de frente ao Instituto Lula em São Paulo se entregam. O Senado aprova o projeto que prevê o Sistema Único de Segurança Pública do Brasil. Sexta criança morre por suspeita de raiva humana no estado do Pará. Os destaques, você conferindo. E atenção, Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Prazo para inscrição termina neste dia 18. E a procura está sendo muito grande. Cerca de 5 milhões já de inscritos. A gente destaca, afinal de contas, Marília é um importante centro universitário. A importância do Enem. O Enem é um exame que dá acesso ao curso superior. Este ano, ele está mais rigoroso e cheio de novidades. Estudante, você já fez sua inscrição? Separa logo seus documentos e foco nos estudos. Quer mais informações? Saiba mais!
conosco aqui no estúdio Luana Bergman, diretora de avaliação da educação básica do INEP. Obrigada pela presença. Obrigada, Lilian. Para nós é um prazer. Pois é, Luana, os estudantes, né, do ensino médio têm que ficar ligados porque o Enem é uma excelente oportunidade para quem quer entrar numa universidade pública ou está conseguindo, né, tentando conseguir uma bolsa de estudos. Exatamente, o Enem abre várias portas, Lilian. A gente tem principalmente o SISU, que é o nosso sistema unificado de seleção das universidades federais. Temos o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, para as universidades particulares. E temos também o FIES, que é o financiamento estudantil. O Enem foi criado a partir de que necessidade? Veja bem, o Enem tem 20 anos, inclusive em 2018 a gente completa 20 anos de Exame Nacional do Ensino Médio. Ele foi criado em 1998 com outra função. Ele era, naquele momento, uma avaliação do indivíduo, uma autoavaliação ao final da educação básica, naquela última etapa que é o ensino médio. Em 2009 ocorre uma grande mudança, quando o Enem passa por uma reformulação e se torna o grande vestibular nacional, né, do nosso país. Então, desde 2009, o Enem abre essas portas para o ensino superior. E desde a sua criação, quantos estudantes já foram beneficiados? Olha, Lilian, milhões de estudantes. Eu diria por baixo, uns 50 milhões de estudantes já passaram pelo nosso Enem, desde 98, né? Que maravilha, né? Não é muito grande o número. Vamos então para a dúvida de uma emissora da Rede Nacional de Rádio. Eu sou Roberto Neander, da Rádio Sorocaba, da cidade de Sorocaba, São Paulo. Muitas pessoas deixam de participar do Enem por falta de informações. Como é que funciona o Enem e quem é que pode participar? Olha, Roberto, você tem toda a razão. As informações são muito importantes. Então, assim, primeira dica, portal do INEP, que é onde ficam todas as informações referentes ao Enem. Já deve estar na tela para vocês, né? enem.inep.gov.br. Lá nós temos uma página que se chama Página do Participante, que reúne todas as informações importantes do Enem. As grandes informações principais são os períodos de isenção e de inscrição. As inscrições, inclusive, já estão abertas, vão até o dia 18 de maio. Temos uma outra data importante, que é a data de verificação do seu local de prova, que também já está disponível no nosso portal, e a aplicação do exame, que você mesmo já comentou, nos dias 4 e 11 de novembro. É cobrada alguma taxa de inscrição? Temos uma taxa, mas só para aqueles que não têm o direito à isenção, né? Então, nós temos uma taxa de R$ 82,00 de inscrição, né? Durante o período de inscrição, você precisa pagar essa taxa. Ela, inclusive, não teve nenhum reajuste desde o ano passado. Nós conseguimos manter o preço da taxa de inscrição, mesmo com essas melhorias que nós estamos fazendo para 2018. E temos também um grupo de participantes que não paga a taxa porque tem direito à isenção. Tivemos a participação de mais uma emissora da rede. Vamos acompanhar. Meu nome é Inácio JB Filho, Rádio Melodia FM de Ourinhos, estado de São Paulo. E eu gostaria de fazer duas perguntas. Quem tem direito à isenção da taxa de inscrição do Enem e qual o período para fazer a inscrição no Enem? Ótima pergunta, Inácio. Veja bem, nós temos o período de inscrição que já está aberto, inclusive, né? Vai até o dia 18 de maio, então fiquem atentos, vão ao site do INEP para fazer a inscrição do Enem. E nós temos algumas pessoas que têm direito à isenção. O nosso período de isenção já aconteceu, inclusive essa foi uma novidade super importante que nós implementamos no Enem em 2018. Tá aí então. E lembrando que quem solicitou a isenção do Enem tem que comprovar a inscrição até este dia 18. Então, Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, prazo para a inscrição até este dia 18. Destaques do momento em Marília. Justiça suspende instalação de radares em Marília. Tribunal de Justiça absolve por unanimidade deputado Abelardo Camarinha. Ainda como destaque, inscrições para a ETEC Devisate. Atenção, 280 vagas em 7 cursos, prazo até 25 de maio e teremos neste sábado, lá mesmo na Devisate, a Feira de Profissões. Preocupação da polícia em Marília e na região, o aumento do tráfico e do consumo de drogas. Bem, atenção pecuaristas, prazo para a vacinação do rebanho contra a febre aftosa termina no final do mês. A vacina é obrigatória, mas aqui na região de Marília, o que tem se observado é a conscientização do pecuarista de que a vacina não é despesa, e sim investimento no rebanho, como confirma
Danilo João Poser, médico veterinário do Escritório de Defesa Animal de Marília, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite, pecuaristas. Estamos aí, então, para dar alguns esclarecimentos sobre a nossa etapa da campanha de vacinação. E o que mudou, então? Explicando. Primeiramente, houve uma mudança do calendário. Nós tínhamos a vacinação de febre aftosa, maio até 2 anos e novembro o rebanho geral. Agora inverteu-se. Está se fazendo agora, neste mês de maio, todo o rebanho novamente, para que na próxima etapa, em novembro, se faça apenas o gado jovem até 2 anos. Então, todo pecuarista fique atento que maio, novamente, é rebanho geral. Então, para adequar com o restante do país e uniformizar, então, as campanhas, porque tínhamos problemas de transporte quando animais vinham de outros estados ou animais de São Paulo iam para outros estados e as campanhas não eram do mesmo período. Então havia problemas de chegada de animais, ter que fazer uma vacinação de reforço, tanto de que vinham de fora como os daqui quando iam para outros estados. Mais dicas para pecuaristas com relação à vacinação. O que nós temos aí, que além dessa mudança do calendário, que os pecuaristas se organizem, comprem a vacina no dia da vacinação, nas farmácias veterinárias, cooperativas, onde elas são inspecionadas semanalmente pelos veterinários da Secretaria da Agricultura para ver o seu grau de conservação, transporte somente dentro de uma caixa isotérmica com gelo para preservar a vacina, separe os animais por faixa etária, bezerros, vacas, para não haver problema de manejo e aplicar realmente todo o rebanho, com calma, subcutâneo, para que a vacina realmente tenha esse efeito. Risco de falta de vacina não há? Até o momento nós não temos notícia de que haverá falta de vacinas. Nós acreditamos que os laboratórios, como foram avisados com antecedência, que esta campanha no estado de São Paulo abrangeria todo o rebanho e nos outros estados já era todo o rebanho, não acreditamos que haja falta de vacinas. Bem, o que a gente tem observado na região de Marília é o índice de cobertura vacinal nas últimas campanhas de praticamente 100%. É isso, doutor Danilo? Não, realmente. Nós estamos em área livre com vacinação no Brasil todo. Para manter a área livre com vacinação, nós temos que vacinar o rebanho 100%. Não se pode vacinar 90%, 95% e esses animais permanecerem sem a vacinação. Então, a regra é a seguinte: vacina-se, quem não vacinar, ele é notificado, autuado e, do mesmo modo, ele tem que vacinar, porque a nossa função é proteção do rebanho geral. Se um indivíduo não fizer a vacinação, colocando em risco todo o rebanho e a nossa situação de área livre, é claro que ele será autuado e nós faremos a vacinação de qualquer forma, com a presença, inclusive, do proprietário, com a presença de autoridades, com policiais, se for preciso, e porque a gente tem esse dever de fazer 100% da vacinação para manter essa condição de área livre que nos dá hoje o status de maior exportador de carne bovina do mundo. O que é a febre aftosa? Febre aftosa é uma virose, um vírus, que ele se propaga muito facilmente entre os animais, por contato, pelo ar, pela água, por alimentos. Então, ele percorre grandes distâncias, podendo haver, por exemplo, um foco num país vizinho, e se a gente não estiver com o rebanho protegido, com certeza ele passa as fronteiras e chega até nosso rebanho. Ela causa problemas diáfatas, presença de feridas na língua, na boca, impossibilitando o animal de se alimentar. Na parte interna, todo um comprometimento do sistema respiratório, do sistema cardíaco e do sistema reprodutivo. Ou seja, é uma doença que praticamente inviabiliza a pecuária. Como a maioria dos países, principalmente os países importadores, não... Tá, então, é uma questão realmente muito séria, de grande responsabilidade, tanto é que o Brasil já tem praticamente eliminada essa doença para o sucesso
da exportação da carne, só que é preciso continuar o investimento, em especial na região de Marília, como também no estado de São Paulo. Vacinação, então, contra a febre aftosa termina no próximo dia 30. Destaques finais. Preço da gasolina e do diesel com nova alta, em média 2%. O que adianta o Brasil ser autossuficiente na produção de petróleo? A população realmente está sofrendo muito, tanto é que já tem posto parcelando o combustível no cartão. A produção de veículos aumenta 40%. Cai a venda de seminovos no Brasil e prazo para licenciamento final 2 termina no final do mês. Obrigado e até a próxima! Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília, Meninha Engenharia e goleada de prêmios Taust. Cadastre-se no site e participe. Faz toda a diferença.